Olá você, meu caro aluno, minha cara aluna, sinta-se abraçado, acolhido e mais do que nunca, vamos que vamos, eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas vermos o seguinte objeto de conhecimento. Tradições religiosas, mídias e tecnologias. Religião, ciência e tecnologia, redes sociais e internet. Então, hoje nós vamos mais do que nunca, além de usar o papel, a caneta e o nosso pensamento, nos conectar com muitas novidades que são as mais variadas linguagens que a religião pode também assumir. Vamos então na aula de hoje? Hoje, mais do que nunca, você é convidado a se conectar, a linkar as nossas aulas com o século XXI, mas a pensar como é que as religiões hoje assumem esse novo rosto, essa nova cara em relação à comunicação digital e às comunicações nesse século XXI. Você que está aí na comunidade, você que está aí na sala de aula, com certeza absoluta é uma pessoa conectada. Mas antes de mais nada, nós devemos pensar e perceber alguns conceitos básicos para entendermos esse fenômeno que são as redes digitais, as redes sociais, as tecnologias digitais que permeiam também o universo religioso. Para pensar que as igrejas, os terreiros, as comunidades religiosas em geral têm seu perfil no Instagram, no Facebook, nas redes sociais em geral. Então, mas antes de mais nada, a gente tem que pensar conceitos básicos sobre o que é comunicação. Para pensar, comunicação é a troca de informações, ideias e sentimento entre pessoas. Ela pode ser verbal, como na fala, agora eu estou falando com você, né? Pode ser não verbal, né? Por exemplo, a nossa querida colega que está traduzindo para você esta aula está utilizando uma linguagem não verbal, como gestos, expressões corporais. A comunicação é essencial para a convivência humana, né? Nas religiões, a comunicação é uma ferramenta fundamental para transmitir ensinamentos e valores espirituais. Desde os tempos antigos, as religiões utilizam histórias, símbolos e rituais como forma de comunicação. Para pensar, se nós fôssemos fazer uma linha histórica, né? Desde a pré-história, nós vamos ver o ser humano usando, por exemplo, as pinturas rupestres. Te lembra das pinturas rupestres? Eu vou fazer até uma aqui, né? Olha só que bonitinho aqui, ó. Sou péssimo para fazer desenho, né? Mas aí nas cavernas ele já tentava comunicar algumas mensagens em relação de onde ele vinha e para onde que ele ia, né? Sobre vida e morte, né? No decorrer do tempo, nós vamos ver que as mais variadas sociedades e religiões vão usar de muitas linguagens para poder comunicar seus rituais. Por exemplo, na Idade Média, nós vamos ver o marco das catedrais, os seus grandes vitrais, suas grandes óperas, né? Suas grandes peças musicais, né? Depois nós vamos ver agora, de repente, há menos de um século, o marco da imprensa, né? A partir da invenção de Gutenberg, né? Que a Bíblia e outros materiais começaram a ser impressos. E aí, depois de um século para cá, nós vamos ver o quê? Uma aceleração na disseminação da comunicação. Atualmente, nós assumimos também esse fenômeno que está acontecendo aqui na Amazônia. Para pensar na sua comunidade aí, seja aí na beira do Rio Negro, Solimões, né? Que muitas das vezes tem uma antena de transmissão de internet, um Wi-Fi, e ao mesmo tempo você está conectado com seus perfis. E nós temos muitas comunidades no interior que as igrejas, as comunidades religiosas já se comunicam pelas redes sociais, já se comunicam por grupos de aplicativos, né? Então, isso é uma coisa que é inevitável, é um movimento sem volta. Mas vamos pensar a relação entre a mídia e a comunicação de massa.
A mídia refere-se aos meios que usamos para comunicar em grande escala, como jornais, televisão, rádio, internet. Então nós poderíamos dizer que a mídia tem o poder de atingir muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Na era moderna, as religiões utilizam a mídia para compartilhar mensagens espirituais, ao mesmo tempo alcançar novos públicos. Para pensar nos programas de rádio que acontecem no interior do estado, a transmissão de cultos e vídeos religiosos, são alguns exemplos de como a mídia pode influenciar a espiritualidade. E aqui, para pensar que a religião também sempre dependeu da comunicação para se perpetuar. Antes da escrita, as tradições religiosas eram transmitidas oralmente. A palavra falada, os gestos, os símbolos, eles eram utilizados para comunicar mensagens sagradas. E aqui, gente, hoje, além da tradição oral, as religiões usam a escrita, os vídeos, as redes sociais e outras formas para espalhar os seus ensinamentos. E para pensar no grande alcance que essas crenças religiosas, de alguma maneira, elas têm acesso, né? E aqui nós vamos ver uma coisa muito importante, que hoje, mais do que nunca, nós temos uma fronteira que já foi transbordada, né? Que é a internet. E aqui a internet vai ser um marco de uma nova maneira de como as religiões vão se comportar, que vão dialogar com o mundo e também vão falar a partir de si mesmos e de si mesmas, né? Então, para pensar. Então, a internet, o que aconteceu? A internet revolucionou a maneira como as religiões se comunicam, né? Para pensar. Igrejas, templos, comunidades religiosas agora têm websites, transmissões ao vivo, redes sociais para compartilhar suas mensagens, né? Por meio da internet, os fiéis podem participar de cultos, assistir a sermões, a se conectar com outros crentes, independente de onde estejam. A comunicação digital permite uma vivência religiosa mais dinâmica e acessível. E aqui, para pensar em quantas redes sociais que a gente tem aí, né? Olha só, redes sociais como o Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, né, têm sido usados por líderes religiosos para alcançar milhões de seguidores. Elas permitem que mensagens de fé sejam compartilhadas de forma rápida e global. E aqui, por meio das redes sociais, os líderes religiosos podem realizar debates, responder a perguntas e inspirar seus seguidores. Eu faria um adendo bem interessante quando a gente para pensar em redes sociais. Esse processo de digitalização no relacionamento religioso, ele se acelerou principalmente na pandemia. Você, eu, cada um de nós vivemos essa grande onda de pandemia da Covid-19. E muitos de nós não poderíamos ir para as celebrações, para os eventos presenciais. Muitas comunidades usaram dessa ferramenta para se aproximar e, ao mesmo tempo, para ser um canal de consolo, de diálogo, de comunicação com o seu fiel, que estava passando por esse momento bem tremendo que toda a humanidade sofreu junto, né? E aqui nós pensamos que, além disso tudo, nós temos que pensar o relacionamento das comunidades religiosas com os aplicativos. Olha só, além das redes sociais, existem aplicativos criados especificamente para práticas religiosas, com aplicativos de meditação, leituras de textos sagrados e até oração, né? Deixa eu falar uma coisa interessante. Esses aplicativos facilitam o acesso e práticas espirituais diárias, permitindo que os fiéis se conectem com sua fé de forma prática e personalizada. Então, a tecnologia tornou a vivência espiritual mais acessível. Eu quero só fazer um adendo bem interessante. Eu estive um tempo da minha vida de férias, né, no ano passado, e eu tive a oportunidade de visitar um asilo. Um asilo, para quem não sabe, é uma casa que acolhe idosos, né, que muitas das vezes não tem família, ou então optam por ficar sendo cuidado por profissionais de saúde. Olha o que eu presenciei uma coisa bem interessante. Num quarto de uma senhora, acho que 6 horas da tarde, em vez de ela estar escutando a rádio, ela estava conversando com a Alexa.
E aí ela sempre falava, Alexa, reza o texto para mim. E a Alexa falava com ela, senhora, vou rezar o texto tal, o mistério tal. E ela conversava com a Alexa como se conversasse com uma amiga. E detalhe, ela vivia sozinha ali naquele quarto. Temos também situações que agora nós estamos nos confrontando com as inteligências artificiais, que eu já vi pessoas, inclusive, fazendo até, desculpa eu falar desse jeito, mas fazendo até terapia com IA, né? Claro que isso não é aconselhável porque vai contra as normas vigentes do Conselho Nacional de Psicologia. Mas eu já vi pessoas conversando com a inteligência artificial para fazer algum devocional, para conversar sobre assuntos espirituais, né? Mas nisso tudo existe um desafio ético muito importante. Com a facilidade de divulgar mensagens religiosas pela internet, surge o desafio ético de garantir que essas mensagens sejam transmitidas com responsabilidade e verdade. A comunicação religiosa online deve promover o respeito e a paz. E aqui uma coisa muito importante. Os líderes religiosos têm a responsabilidade de usar a mídia de maneira ética, evitando inclusive distorcer mensagens sagradas ou manipular informações. E nesse sentido, a internet é uma ferramenta poderosa que deve ser usada para o bem, não para espalhar fake news, não para causar intolerância e muito menos para causar preconceito ou cisânia. Então, é muito importante que esta ferramenta ela não seja um fim em si, sim um meio, mas um meio de estreitar pessoas, não, na verdade, promover intolerância. E aqui é interessante pensar o papel dos líderes religiosos na comunicação. Eles têm um papel crucial na comunicação de suas comunidades. Eles são frequentemente vistos como porta-vozes de suas tradições e têm a responsabilidade de transmitir ensinamentos e valores. E aqui para pensar a forma como se comunicam pode influenciar diretamente a prática de fé entre os fiéis. E aqui a gente pode pensar como é que essa comunicação religiosa no século XXI. No século XXI, as religiões se adaptaram a essas novas tecnologias, encontraram formas inovadoras de se comunicar. Por exemplo, o uso de sites, blogs, eu já falei sobre isso tudo, mas esses novos meios de tecnologia não substituem de jeito nenhum a prática religiosa tradicional, mas elas complementam a prática presencial, né? Nós poderíamos dizer que nós estamos hoje vivenciando um fenômeno da comunicação híbrida, inclusive no campo religioso. Por que não pensar que a religião utiliza das tecnologias como um vetor híbrido, né? Você tem coisas que você faz online e coisas que você faz presencial. E aqui, para pensar também uma outra coisa interessante, o quanto que é importante a comunicação visual, né? Além da comunicação verbal, a religião também usa símbolos e imagens para expressar as suas crenças. As cruzes, as mandalas, as esculturas sagradas são exemplos de como a comunicação visual desempenha um papel importante nas tradições religiosas. E esses símbolos, eles ajudam a transmitir mensagens espirituais e são uma forma poderosa de comunicação não verbal, né? Em muitas culturas, os fiéis se conectam emocionalmente com esses elementos visuais. E aqui, para pensar o quanto que na sua comunidade, você está aí na comunidade do interior do estado, nós temos as festas da comunidade, que são festas de santo, as quermesses, e aí, juntamente com os elementos devocionais, existe também o elemento visual. Você já viu uma procissão como acontece no interior? Bandeiras, frutas, muitas cores, muita interação, mas a maneira como a estética é impactante. Esse dado visual, esse dado estético, especialmente aqui na Amazônia, é algo que é importante e é inerente na nossa comunicação visual e religiosa.
Mas a gente vai pensar também a importância dos textos sagrados nessa comunicação religiosa. Por exemplo, a Bíblia, o Corão, o Vedas são formas de comunicação escritas, usadas para transmitir as doutrinas e ensinamentos religiosos. Esses textos são considerados inspirados, né, são referências de fé, e na era digital que nós estamos vivendo, muitos desses textos são disponíveis online, tornando o acesso à escritura mais fácil e permitindo que pessoas de todo o mundo estudem e reflitam sobre as suas religiões, né? E aqui é um dado bem interessante que eu gostaria de fazer como adendo. Nessa dimensão dos textos sagrados, eu tenho visto pela internet muitas pregações de padres e pastores que eles não usam mais papel, eles usam o tablet. E aí fico manuseando o tablet conforme, até para economizar papel também, né? Mas é como que isso, de certa forma, mudou. Para pensar que há menos de 10 anos atrás, nós víamos os templos de comunicações e comunidades de fé usando a Bíblia, o próprio livro sagrado, escritos à mão. E hoje nós já temos, às vezes, situações que a pessoa vai fazer uma pregação com um data show, mandando mensagens pelo WhatsApp, mandando, às vezes, uma prévia da pregação pelos Reels do Instagram, né? Então, você está percebendo que, na verdade, nós estamos numa encruzilhada comunicacional. É um encontro de rios e de linguagens que vão se complementando. E aqui a comunicação, ela é fundamental para o diálogo entre as religiões. O diálogo interreligioso promove a compreensão mútua e o respeito e a cooperação entre tradições e fés diferentes. Com a internet, surgiram fóruns, plataformas onde pessoas de diversas religiões podem debater e dialogar sobre temas espirituais, promovendo a paz e a harmonia entre as crenças. E aqui nós pensamos que essa mídia, ela também tem um impacto muito grande na imagem pública das religiões, né? Para pensar nos programas de televisão, os filmes, as reportagens, tudo isso pode influenciar as pessoas na maneira como elas veem a crença do grupo religioso. Por isso, é fundamental que as religiões, as representações da religião na mídia sejam feitas de forma justa e equilibrada, para evitar preconceitos e estereótipos, ok? Então, um adendo a isto também seria a dimensão de equilibrarmos a comunicação visual, mídias, para que nós não criemos estereótipos. Por exemplo, por muito tempo, às vezes até de maneira jocosa, você pode ver programas de televisão antigos que o pessoal falava, por exemplo, das religiões de matriz africana de maneira estereotipada. Ou falava de comunidades evangélicas na periferia de maneira jocosa. Ou falava de outras religiões de maneira meio desrespeitosa. Então, quando nós entendemos que as religiões devem ter um poste, devem se relacionar nesse novo mundo digital e de comunicação, tudo isso deve ser transvestido pela dimensão do respeito e, ao mesmo tempo, pela dimensão do combate a todo e qualquer preconceito, ok? E aqui nós podemos pensar também um outro fenômeno, as comunidades virtuais de fé. Com o crescimento das redes sociais, surgiram comunidades virtuais de fé, onde as pessoas com crenças semelhantes podem compartilhar suas experiências espirituais e fortalecer sua fé, mesmo à distância. Essas comunidades virtuais oferecem apoio, oração, aconselhamento para seus membros, criando um espaço digital de comunhão e troca de vivências religiosas. E aqui nós podemos pensar nos desafios e oportunidades da religião na era digital, né? A internet oferece muitas oportunidades para a expansão das religiões, mas também apresenta desafios. Para pensar o excesso de informações que podem confundir os fiéis e a presença de opiniões divergentes que podem gerar debates acalorados, né?
Além disso, o uso da mídia digital pode prejudicar as imagens das religiões e essas comunidades religiosas precisam se adaptar a essas novas tecnologias de forma cuidadosa e ética. E aqui eu coloco também como uma outra reflexão algumas situações bem interessantes. Por exemplo, aqui em Manaus, por exemplo, nós temos uma comunidade que eu conheci que são da Igreja Ortodoxa da Gália no Brasil, que é a Fraternidade São Nicolau. Eles têm fiéis espalhados em vários pontos do Brasil e aqui no Amazonas. E eles têm cursos de teologia ortodoxa online, que parte é pelos aplicativos e parte por uma plataforma digital. Já temos também situações de comunidades de igrejas evangélicas. A igreja não tem igreja física, e sim ser uma igreja virtual que se reúne somente para cultos online. Então, essa realidade das comunidades virtuais de fé é uma realidade que já está presente e que as comunidades de fé precisam dialogar e pensar possíveis saídas, parcerias, mas tudo versado sobre o óculos da ética, sobre o óculos da proteção também ao respeito, a proteção também dos dados da pessoa, que é um outro problema também, porque, por exemplo, hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que versa o tratamento de dados, que inclusive as igrejas têm que também ter muito cuidado quanto a isso. Isso pode parecer uma linguagem assim, muito abstrata para você, mas são desafios que as comunidades de fé enfrentam e vão enfrentar mais ainda nos próximos passos, né? E aqui nós podemos pensar a importância dessa comunicação na convivência religiosa, né? A boa comunicação é fundamental para a convivência pacífica entre pessoas de diferentes crenças. O diálogo aberto, o respeito pelas opiniões dos outros e a busca pelo entendimento mútuo são os pilares da coexistência religiosa. A internet pode ser como uma ferramenta de diálogo e aproximação, desde que a comunicação seja feita com respeito e ética, né? E aqui eu quero te convidar para olhar com muita atenção o vídeo do nosso querido gestor de projetos, o senhor Cândido Antônio, que ele vai falar um pouco sobre essa relação de tecnologia e fé. E ele, como gestor de projeto, ele também é da área de TI há muitos anos, há mais de 20 anos, ele pode nos presentear com essa reflexão que muito contribui com a nossa aula de hoje. Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Cândido, vim aqui responder o que eu identifico como benefícios e malefícios na relação entre religiões e tecnologias digitais. O primeiro, mais claro, é a facilidade de acesso à informação, né? Segundo, é essa interatividade que a gente tem ao utilizar esses aplicativos, esses sites, a troca de experiências que nós temos entre diversas pessoas, o conhecimento que a gente vai adquirindo, né, cada vez mais através desses aplicativos e sites, a ampliação das nossas comunidades. Então, a gente consegue ali, a partir de uma comunidade virtual, também ter a nossa comunidade ali física se ampliando e, claro, né, o uso responsável dessas tecnologias, elas contribuem para que a gente possa alinhar ali os seres humanos na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, formando pessoas de fato íntegras. Como malefícios, a gente pode identificar que existem estudos que sugerem que o que a gente lê em tela, a gente leva muito ao pé da letra. E aí o que acontece? A gente corre o perigo, tá? A gente corre o risco desses aplicativos e essas contas de mídias sociais acabarem fazendo a gente ter uma expressão muito privada da nossa fé. Uma expressão que fica só aqui entre eu e o aplicativo, eu e o computador. E aí o que acontece? Um perigo. Podem surgir crenças que elas diferem da fé que eu estou dizendo que estou seguindo, né? Que eu estou dizendo que eu estou vivenciando. Então isso é um perigo. A segunda pergunta seriam quais os critérios e caminhos que as comunidades de fé podem compreender nesse campo das tecnologias digitais. Como? Primeiro, gente, todo mundo que deseja entrar nesse meio digital precisa ter organização. Eu preciso saber aonde eu estou e o que eu quero no meio digital, tá? O que eu quero construir. Segundo, eu preciso distinguir bem o ambiente físico do ambiente digital e as experiências de cada um. Então,
Eu assistir à missa e assistir à comunhão é diferente de eu ir na missa e viver, experimentar a comunhão. Então, a gente tem que saber distinguir bem isso para a gente colocar no formato digital. Eu preciso disponibilizar conteúdos que tenham relação com as pessoas, né? Que eles criem ali aquele encontro, a paixão, que eles possam gerar o diálogo. E eu preciso usar tecnologias que permitam a gente construir um entendimento bem alinhado da nossa fé. Se eu construo um aplicativo, se eu crio um site, esse aplicativo, eles precisam fazer com que eu tenha um caminho para seguir na minha fé. Eu preciso, de repente, contar e disponibilizar tecnologias de imersão, criar um mundo virtual, colocar no metaverso, fazer as pessoas vivenciarem isso através de um óculos de realidade aumentada, se possível. E duas coisas muito importantes, tá? Primeiro, a gente não pode distribuir uma notícia, uma informação, um conteúdo de qualquer jeito, tá? Então evitem as histórias não verificadas, que às vezes elas não estão alinhadas com a sua fé, com a fé que você está professando e está tentando levar adiante. E evita colocar só o conteúdo que a tua comunidade gosta. Não necessariamente pode ser o que a tua fé está te dizendo, tá bom, gente? Então, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Então, que bom que vocês viram então algumas dicas práticas de alguém que, de fato, vivencia esse relacionamento com as tecnologias, inclusive é criador, né, na área, é especialista da área. E eu acho que no cerne de toda dessa reflexão, eu gostaria que você ficasse com essa reflexão de hoje. A comunicação e o futuro da religião. O futuro da religião está intimamente ligado à evolução das tecnologias de comunicação. As religiões que souberem adaptar-se às novas formas de interação digital poderão alcançar mais pessoas e manter a relevância no mundo moderno. Contudo, é essencial que as tradições religiosas mantenham sua essência, mesmo ao utilizar novas tecnologias. A autenticidade e a espiritualidade devem continuar a ser os valores centrais. Que bom, então. Vimos, então, ao longo da aula de hoje, que, apesar de todos os avanços tecnológicos, comunicacionais que vivenciamos na nossa atualidade, as religiões são desafiadas a terem um diálogo com essa realidade e, ao mesmo tempo, uma postura de respeito e ética. Mas, como um adendo a tudo isso, eu gostaria de colocar que é importante também não desfigurar o papel das religiões como escolas de humanidade. Seja na assistência aos mais pobres, seja na assistência aos mais vulneráveis, seja, de repente, na reflexão a situações limites, como a questão do meio ambiente ou a crises humanitárias, seja também numa presença afetiva e efetiva na vida das pessoas. Tudo isso também faz parte da maneira como qual as religiões vão se comportar e vão contribuir para o mundo da vida. Então, essas e outras reflexões, com certeza você pode aproveitar aí na sua comunidade e perguntar para o seu pastor, para o seu padre, para o seu líder religioso, o que nós podemos fazer diante disso e o que nós podemos dialogar para estreitar mais ainda os laços e poder realmente fazer um mundo melhor. Então, essas e outras dicas que nós semeamos ao longo desta aula são extremamente valiosas. Eu te convido para que nos próximos passos você possa aprofundar mais ainda e, por que não, vamos juntos e juntas construir a educação.